Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, deixe o seu like, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Fique aí com o vídeo trazendo informações dos bastidores do que está acontecendo no nosso time de coração. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações! Essa notícia triste, né? Nunca é legal um jogador, todo mundo sabe, faz parte da carreira do jogador de futebol, essas lesões fazem parte, mas é sempre triste, ainda mais essa lesão de ligamento, o cara fica tanto tempo fora, às vezes fica até um ano sem Pelo jogar, menos né? 10 Muito meses, tempo para recuperar, às vezes 7, 8 meses, até voltar fisicamente, etc. Já era. É uma pena porque o Pedro vinha em grande fase, né? No Flamengo e talvez na seleção brasileira, não é, Natália? É artilheiro, né? E se havia uma dúvida em relação a quem poderia jogar, já não existe mais. João Pedro foi convocado para o lugar do Pedro, deve chegar hoje, né? Se apresentar hoje. O Pedro, a Roberta trouxe a informação para a gente aqui já no nosso grupo que o Pedro já chegou no Rio de Janeiro, jatinho, vai fazer os exames no clube para saber como é que vai ser o procedimento, né, de tratamento e cirurgia. Mas é uma pena, Bel, porque é um cara que trabalha muito em silêncio, né, recebe muitas críticas em alguns momentos, mas que responde muito no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, é o artilheiro da equipe, entrega muito em gols e tem entregado também em passes, participação em gols, né, ele faz movimentação de sair da área muitas vezes para dar passe, foi assim em alguns jogos do Flamengo. É uma perda, principalmente olhando para o olhar de um jogador que seja um pouco mais referência na área, é uma perda considerável para a seleção brasileira. Ainda assim, a seleção tem margem de manobra. Bom, perdeu o sim. Pedro, já convoca o João Pedro, chegou, está em grande fase. Deve jogar o Endrick, né? O Endrick também, na pior das hipóteses, pode improvisar sem um centroavante de referência. Então tem muita margem de manobra para o Dorival. Agora, do lado do Flamengo, aí que a gente precisa entender a proporção, porque tem ali o mecanismo da FIFA de proteção, que prevê uma indenização ao Flamengo, é uma espécie de seguro para jogadores que se machucam a serviço de seleções. Mas e a perda esportiva? Esse é o ponto. Aí o Flamengo não tem margem, porque mesmo que contrate um jogador, um bom jogador, o Pedro já estava encaixado no time, tem identificação com o torcedor. Depois de algum tempo ali disputando posição com o Gabigol, ele começa uma temporada como titular indiscutível, se prova e se mantém. Então ali já vinha com uma sequência, principal goleador em atividade no país. Então, para o Flamengo, do lado esportivo, por mais que receba uma indenização, é uma perda irreparável. Não tem como suprir a ausência do Pedro, mesmo tendo um elenco com o Gabigol, o Carlinhos ali na pior das hipóteses, mas não são opções hoje à altura do Pedro. Então olha essa tela que vai aparecer para você, já que você trouxe o assunto com tantos detalhes. Vamos detalhar isso ainda mais para você, para o amigo e amiga que nos assistem. Quem assume a artilharia sem Pedro no Flamengo? Olha só, o Pedro, 30 gols na temporada. Depois dele vem o Bruno Henrique com muito menos, com 8, Arrascaeta 7, Luiz Araújo 6, Cebolinha 5. Também fora. E Cebolinha também fora. Olha aí, Breler, o que você dizia. Exato, isso dá a dimensão do que significa a ausência do Pedro para o Flamengo. E muita gente não entende quando o Flamengo endurece o jogo para liberar jogador para a seleção de base, quando ali não tem essa obrigação, não é data FIFA. E está explicado. É um risco muito grande hoje ceder jogador para a seleção. E aí volta naquele assunto que a gente estava tocando no outro bloco, Abel, sobre a seleção, a safra de jogadores. Como a gente vai conseguir uma comunhão de torcida, seleção, jogadores, quando a seleção se transformou num estorvo para os clubes? Nossa, mas antes não machucava jogador na seleção? Claro, o jogador sempre tem esse risco pelo clube ou pela seleção. Acho que o problema não é ceder jogador para a seleção. O problema é o calendário. Exato. Esse é o ponto. O problema é como a CBF trabalha para o futebol brasileiro. Esse é o ponto. E antes, os clubes cediam jogadores para a seleção e ali havia também a identificação, o cara gostava que o jogador do clube dele estivesse na seleção. Hoje,
os torcedores detestam que o jogador do clube vá para a seleção, ainda mais um destaque como o Pedro. Porque antes do Pedro ir, o cara, vamos perder o Pedro, vai desfalcar o time, porque a data FIFA... Porque muitas vezes tem jogo durante a data FIFA. Ou logo depois, que não tenha durante, mas logo depois. E essa história, nossa, o campeonato para na data FIFA. Não para, porque o jogador volta desgastado. Durante a Copa América não parou, né? Exato, e tem o desgaste de jogo e de viagem. E tem alguns, Breler, que muito se tem bronca e foi se criando essa bronca, porque muitos jogadores iam e não tinham o mínimo de minutos, né? Se tinha aquela expectativa, eu entendo que tem alguns jogadores que estão na frente, na fila, mas alguns jogadores que são muito destaque no Campeonato Brasileiro ou no cenário aqui nacional, que vão para a seleção, ficam no banco, às vezes não jogam, não têm oportunidade. A gente viu isso acontecer muitas vezes. Então, se questiona muito a utilização de alguns jogadores que são destaques no Brasil e que não conseguem minutagem na seleção brasileira também. E acaba que essa lesão do Pedro reforça a narrativa, e não é uma narrativa, é uma realidade de que a seleção se tornou uma inimiga dos clubes brasileiros. Porque o clube brasileiro sabe que tem mais a perder do que a ganhar com o jogador na seleção. Tem, sim, a valorização, o cara que consegue se destacar num torneio pela seleção volta com outro status, mas nessa realidade de globalização, em que os mercados se pautam muito pelo scout, pelo monitoramento dos jogadores desde a base, tem um impacto muito menor do que era 30, 20 anos atrás. E hoje, para o clube brasileiro, é uma desvantagem ter jogador convocado. Não tem, é só prejuízo. E do lado do Flamengo, prejuízo menos financeiro, porque existe esse mecanismo de proteção, de seguro, e que é recente, porque antes a CBF fazia ali um acordo de cavalheiros com os clubes e não pagava por jogador que se lesionava na seleção. Hoje a FIFA já tem isso e é uma coisa mais sistematizada. Mas ainda assim, do lado esportivo, olha a perda do Flamengo. Um jogador desse tamanho. Bem, e pode se... Tudo que você está dizendo, você tem razão, mas a lesão é um acidente que pode acontecer no clube também, né? Tanto que vários do Flamengo aconteceram no clube. Pode acontecer, mas a CBF, que é a dona do futebol brasileiro, a dona da seleção, não faz nada para mitigar o risco de lesão. Pelo contrário, ela só aumenta, só expõe os jogadores a esse tipo de risco. E eu entendo, tudo bem, uma lesão de joelho, de ligamento cruzado, é algo ali que pode até não ter necessariamente a ver com desgaste físico, mas no calendário que a gente vive, é realmente algo muito sério para os atletas a exposição à lesão, ainda mais quando se tem de conciliar um calendário insano do futebol brasileiro de clube com o de seleções que não respeita ou não dá o devido tempo de descanso aos atletas. O que você pensa, Eugênio? Eu acho que é importante separar, eu concordo com muita coisa que o Breler disse, mas eu acho que o caso do Pedro não tem relação com isso. Eu também acho. O caso do Pedro é uma lesão, eu não sou médico, mas até onde eu sei, é uma lesão traumática, é um entorse de joelho que acaba gerando a ruptura do ligamento, que pode acontecer no treino do Flamengo. Eles poderiam estar treinando no Flamengo e sofrer essa mesma entorse e ficaria com as mesmas consequências, portanto, fora. Mas por acaso estava na seleção. Mas eu não vejo essa relação direta, mas de maneira indireta, o Pedro estava lesionado, ele estava num processo de recuperação e o Dorival ali, em conversa com o departamento médico do Flamengo, entendeu que o Pedro estava no radar, que tinha intenção de convocá-lo e, de certa forma, o Pedro apressa o seu retorno porque pegaria muito mal para o Flamengo se o Pedro não tivesse jogado contra o Corinthians, porque o jogador estava machucado, ele ia voltar na seleção. Mas era uma outra lesão, né? Era lesão muscular. Mesmo sendo uma outra lesão. Então, o Pedro estava num período Se ele tivesse estourado o músculo no treino da seleção, aí eu acho que faria todo sentido. Mas é uma entorse acontece, é do futebol. Agora, que há um embate claro entre o futebol de clubes e o futebol de seleções, isso aí está colocado no mundo. E não é de agora. Porque as seleções, elas ficam se aproveitando de jogadores que são pagos, que são trabalhados, que são desenvolvidos pelos clubes e são emprestados, entre aspas, às seleções que fazem dinheiro com os jogadores dos outros. E cada vez mais, o calendário de seleções é muito extenso. O que a gente tem aí de data FIFA é uma enormidade. Você poderia dar uma enxugada nisso pensando no calendário.
né? Diminui as datas FIFA. Para que tanto amistoso? Para que tanto jogo de eliminatório? Precisa fazer 18 18 rodadas de eliminatório, né? 9 para ir, 9 para voltar. A gente já teve isso sendo resolvido de forma mais rápida antigamente. Uns grupos aí. É porque tudo isso vai cair na mesma... Já usa umas vagas da Copa América, já usa umas coisas A ali Copa pra América selecionar. poderia classificar para a Copa do Mundo, entendeu? É isso, ó. Os primeiros colocados na Copa América estão classificados para a Copa do Mundo. Pronto, As vagas resolveu. que sobrarem, aí você disputa ali nos grupos, sei lá. Mas aí você não sabe tem jogo. O que vale mais? tem que vender e a os grana jogos do das TV, eliminatórias. e a grana das O jogo eliminatórias. das eliminatórias, a transmissão tem o dinheiro, as cotas de publicidade das placas durante os jogos, a questão de Os você jogadores ter... que se danem, que estourem um monte. A questão de política, de ter a seleção jogando na cidade tal, na cidade X, na cidade Y. Então, há muitos outros interesses além de você proporcionar um futebol de mais qualidade. E você acaba estourando, que vai explodir na ponta do jogador. Mas eu acho que nesse caso específico, foi uma lesão lamentável, muito triste, porque é um jogador que estava vivendo um grande momento. Acho que para a seleção, menor impacto, até porque, ao que parece, nem seria titular da seleção. O ataque está montado com o Endrick. Mas para o Flamengo é mortal, porque você não encontra outro jogador como o Pedro. Tem uma pergunta encontra. ali, ó, no telão. O problema do Gabi... Seria ele? Todo torcedor rubro-negro confia na estrela do Gabigol, que ele pode voltar a ser um jogador decisivo, ainda mais numa reta final de temporada. Só que a grande questão é, o técnico, o Tite, é menos sobre a figura do Gabigol e mais sobre a característica de jogo. O Tite sempre preferiu um centroavante com as características do Pedro. Um cara mais fixo na área, mais definidor, com estatura. O Gabigol, com as características que tem, o Tite não sente a confiança que o Gabigol seja o 9. E o torcedor do Flamengo, você acha que está assim, tranquilo? O Pedro machucou, mas não. Nós temos o Gabigol. Duvido que seja assim. Lógico que Em não. outro tempo, sim. Hoje em dia, acho que é mais equilibrado. A idolatria essa continua? Não, mas Tudo no- bem, mas fundo- o torcedor também não é bobo. Ele sabe que o Gabigol já não está mais naquela fase de antes. Pode entrar, pode resolver, pode até entrar para a história de novo, fazendo um gol, decidindo uma Libertadores, pode. Mas a fase dele atual é abaixo do Pedro. Mas Concorda? pelo histórico de serviços prestados, e principalmente por ter sido decisivo em final de Libertadores, em momentos cruciais da temporada, o torcedor rubro-negro ali no fundo acredita que o Gabigol pode dar a volta por cima. E, naturalmente... Você está torcendo para o Flamengo contratar outro. Não está, não? Não, mas eu até acredito que num primeiro momento os caras estão ali, vamos com o Gabigol, essa é a hora dele, a oportunidade de, se a história dele no Flamengo terminar no fim do ano, que termine com chave de ouro. Mas o grande entrave para isso acontecer é da forma de como o Tite enxerga o futebol e como pensa o time. E essa forma não passa pelo Gabigol. Então, o Tite teria de fazer uma adaptação na equipe para acomodar o Gabigol, e eu vejo que ele nunca demonstrou, não é nem boa vontade, mas o Mas interesse... o papel do técnico também é se adaptar ao que ele tem na mão. Se as minhas contas não Não é? tiverem... Se as minhas Ué, contas não Quantos estiverem... técnicos não queriam ter o Gabigol também? É o que Muitos, tem né? para agora. Ué, Muitos. Se minhas contas não estiverem erradas aqui na soma de cabeça, o Gabi tem na temporada 24 jogos. Eu não sei te precisar quantos desses são titular. Poucos. Poucos. Muito poucos. Não marcou gol na Libertadores ainda, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro e 2 gols no Campeonato Carioca. Então, assim, os números... Tá certo que ele teve um tempo fora ali por uma questão, né, da questão do doping, tá suspenso, não tá suspenso, e agora ele se machucou e vamos ver quanto tempo demora para ele voltar. Mas se fosse um Gabi antes de 2023... 3 jogos como titular, tá? 3. 2024. Dos 3 24, jogos. 3 jogos como titular. E muitos desses jogos que ele entrou com 70, 80 minutos. A minutagem dele nessa temporada é muito baixa. O que ele entregou nessa temporada é muito pouco, né? E aí tem muito da questão do ritmo de jogo, tem da questão da temporada passada que não foi boa, coletivo e individual do Gabi, né? Coletivo pensando no que o Flamengo apresentou a temporada Você acha que o Flamengo passada. tem que ir atrás de outro atacante ou tem o Gabigol É e que o hoje- Carlinhos e fica tudo certo? Eu iria atrás. Pensando nessa reta final de temporada, A questão é quem você vai achar com as características do Pedro. com as características do Pedro livre no mercado hoje,
Não tem. Sinceramente, não tem. Não tem. Muito se falou do Memphis, né? O Depay que está também sendo conversando ali e recebeu proposta do Corinthians. Que talvez ele tivesse recebido uma proposta do Flamengo também, né? Uma conversa. Ele é um cara com uma característica diferente. Ele pode te entregar gols. Mas é diferente a característica. Eu acho que a gente fala tanto do Pedro, eu mesmo brinco, falo, o Evair dos tempos modernos, elegante e tal. Porque, para mim, pelo menos, é um jogador de características raras hoje em dia. Faz muito gol de todas as formas, é alto, não fica só parado dentro da área, sai também para tabelar, para jogar. Pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, não tem tantos que sabe jogar bola. Diga, amigo, você falou aqui, eu estava falando, não ouvi. Temos tela do Marcial e do Depay, que podem ser, de repente, que estão, na verdade, estão livres no mercado. Então, porque agora a janela já fechou. Mas esses caras que estão livres, estão sem clube, sem contrato, eles podem... Eugênio viu uma lista. Eugênio. Então o Eugênio passa pra gente, não até esconde não. lá. Será que esses caras podem pintar no Flamengo? Tem se falado muito no interesse do Corinthians, no Memphis Depay. Então aí as informações. 30 anos, estava no Atlético de Madrid na última temporada, em 31 jogos fez 9 gols. A média não é tão boa, né? 9 gols em 31 jogos, para um atacante de alto nível, é uma média baixa. Mas é uma situação até parecida com a do Gabigol. Foi reserva no Atlético de Madrid, entrava ali. Menos, não fez um espetacular Euro. Marcial estava no United. 19 jogos, 2 gols, uma média baixíssima. Ele era 9 opção temporadas da opção, no né? United. Diga. Ele era opção da opção, o Marcial ali pensando... Terceiro reba? Pensando nas opções. O Memphis não joga desde o dia 10/7. A última partida dele foi no dia 10/7, 10 de julho. Então, assim, pensando em característica, nenhum deles tem a característica igual ou ali que o Pedro faz. O Memphis, talvez ele se aproxime mais do que o Gabi fazia, de sair muito, se movimentar com mais mobilidade. Ele é um jogador que pode jogar pelo lado de campo, que tem um poder decisivo também. Não é um jogador de se descartar. Tecnicamente, pensando em Brasil, ele pode sobressair muito. Mas tem que ver, Abel, porque são jogadores que custam caro, que ganham em euro, não vão vir custar barato. E tem que ser algo que chegue e dê resultado. Porque o Flamengo tem decisão de Copas, né? E de Campeonato Brasileiro para correr atrás. Eu sempre acho difícil você avaliar. Vai dar certo ou não vai? Um jogador, muitas vezes, que está em baixa na Europa. Está sem time, não está na melhor fase dele, ou não está mais sendo pretendido por gigantes da Europa, e você dizer que ele não vai dar certo aqui, porque a gente sabe que o nível é outro, é abaixo. E muitas vezes o cara que está sem muito mercado lá, ele chega aqui e arrebenta. Já cansamos de ver isso. Brett White? Vários exemplos. Abel, a questão é que qualquer um desses citados exigiria uma readaptação do sistema de jogo do Flamengo. O sistema de jogo que o Flamengo montou, que o Tite estabeleceu no Flamengo, demanda um jogador com características do Pedro. Por isso... Especificamente quais, na sua opinião? É um jogador mais alto, referência na área, que possa ser usado ali, né? Também, eventualmente, saindo para fazer uma assistência. Mas principalmente é o jogador de bola aérea, o jogador de pivô, o jogador que tem essa qualidade. Ele é bem completo, mas um atacante bem completo. Muito dentro da área como referência. Não é rápido, de velocidade não é tão rápido. Como referência ali. Não é o caso do Depay, não é o caso do Marcial, não é o caso do Gabigol. E Carlinhos? O Carlinhos só que a qualidade é muito abaixo. É isso aí. Então, o Flamengo foi buscar no Carlinhos. É alto também o Carlinhos. Justamente porque tem características semelhantes ao Pedro. Só que não entrega nem próximo do Pedro. Olhando assim, eu acho que o jogador mais próximo que poderia tentar fazer o papel parecido fez recentemente. É o Bruno Henrique. O Flamengo acabou de trazer jogadores que podem atuar pelo lado do campo, né? Está chegando aí o Gonçalo Plata, Michael, que chegou agora, para fazer do lado do campo e tentar passar a usar o Bruno Henrique mais como o camisa 9. Aliás, fez um gol de cabeça contra o Bahia, né? Na Copa do Brasil.
típico centroavante, né? Ele vai muito bem na bola aérea, muito bem. Acho que até melhor que Principalmente o Pedro. vindo, né, de trás ali, meio Ele que já uma fazia diagonal. isso, se eu não estiver enganado, se eu estiver, me corrijam. Desde 2019, às vezes o Bruno Henrique já fazia isso. Ele trocava de posição com o Gabigol. A questão é Não trocar... ficava tão eventualmente- preso. Mas ele Trocar eventualmente de posição é diferente de você jogar fixo ali. Sim. Por exemplo, jogar de costas, que ele não está acostumado a fazer, muitas vezes. Mas eu acho que é mais fácil você adaptar o Bruno Henrique para fazer isso. Ele tem porte, ele tem altura, tem impulsão, tem qualidade técnica, trabalha muito mais no drible, no arranque com a bola, mas ele pode tentar se adaptar para fazer ali. Não vejo o Gabigol fazendo isso. Não. Gabigol poderia ser uma dupla dentro da ideia de jogo do Flamengo atual, tá? Então, o Gabigol eu já jogou ali eu já dentro tenho- de outro sistema de Tenho jogo. uma pergunta já, baseado no que vocês disseram aqui. O Flamengo, o Tite, não é o ideal, mas não pode trocar a forma de jogar, já que perdeu um jogador-chave no meio da temporada, Ele já com mostrou a que chegada de muda. um reforço que joga diferente e que vai obrigar o time a mudar. Não pode mudar e se adaptar e ainda disputar os títulos? Não aconteceu, Pode, Abel. não é algo... Dá para fazer uma comparação, pensando aqui rapidamente, vai. Botafogo, com vários jogadores chegando, alguns muito bons, todos, mas de características diferentes aos que estavam antes. Ou o Palmeiras tentando se adaptar a um Felipe Anderson e a outros. Deveria, mas tem que ver se ele quer, não Abel. pode? Deveria, mas tem que ver se ele Não, mas quer. querer, ele não queria que o Pedro se machucasse. Mas Se não tem outro jogador. tem treinador que tem muita convicção daquilo que ele acha que é o bom e que os jogadores têm que se adaptar às ideias de jogo dele, não o contrário. Muita gente critica o Mas aí é Dorival. que tá a pergunta. Tem um jogador da mesma característica? Vai ter? Muita gente critica o Dorival e tem uma coisa que eu gosto nele, é que ele se adapta muito ao meio que ele está. Então, se as características dos jogadores obedecem a um estilo de jogo em que você precisa de mais aproximação, ele vai atrás disso para que ele tenha um conforto de jogo ali. Ele fez isso no Flamengo. Quando ele chega no São Paulo, ele tem uma ideia de como é a característica dos jogadores e tenta fazer o mais próximo para que todos estejam na posição de forma que consigam render mais. Agora tem que ver se o Tite quer fazer isso. O Tite já mudou algumas posições ali e não deram certo. Ele já tentou algumas coisas e muita gente critica quando ele coloca o Ortiz como volante, depois ele tira e é o melhor jogador do Flamengo, mas ele tem algumas questões ali que você questiona, algumas opções e algumas escolhas que você questiona. Então, não sei, fica muito difícil entender qual vai ser o passo do Tite. Eu acho que ele pode ajustar, não é fácil, porque é um time que já vem jogando a temporada inteira, você vai ter que redesenhar as funções de outros jogadores. Aí você não perde só o centroavante, você vai perder outros jogadores que já estavam acostumados com outras funções, mas talvez seja obrigado a mudar. É isso que eu estou A questão dizendo. é, vai mudar, Não é vai que ele melhorar? queira, não é que ele queira, mas a circunstância talvez o obrigue Pode até a mudar um acontecer, pouco a mas- forma do time jogar. Pode até acontecer do time jogar melhor. Só que esse é um processo que vai demandar participação de mais gente, vai mexer em outras Posso te lembrar de um funções do outro exemplo? Eu falei do Palmeiras atual, mas vamos lembrar do Palmeiras no ano passado, quando o Abel Ferreira perde, aliás, a mesma lesão praticamente, o Dudu, Sim. por uma lesão do ligamento do joelho. Bateu cabeça. Ele demorou, e mais ou menos na mesma época do ano, em época de mata-mata de Libertadores, né? Não lembro se estava nas quartas também, mas já não podia mais contratar. Ele tinha o Arthur, que ele tentou, não é? Ele mudou o Arthur de lado, não foi isso? Era semifinal de O Arthur estava Libertadores. jogando perdeu bem pra pelo lado. Boca. O Arthur estava jogando bem pelo lado direito, aí ele perdeu o Dudu, passou o Arthur pro lado esquerdo. Aí bagunçou tudo. Não quis usar, não deu certo, mas ele tentou. E aí depois ele se acertou pro Brasileirão quando ele põe o Hendrick. Mas tem uma Depois pequena... de já eliminado. Mas por que o Abel fez isso? Porque ele quis? Não, ele foi obrigado. Mas- Ele perde um jogador como o Dudu, Dudu não vai, ele foi obrigado a mudar. Mas ali- Experimentou, não deu certo. É isso que o Tite vai ter que fazer. Mas Diga. tinha só o Hendrick à disposição. Então, é uma situação... Tinha uma safra de molecada ali que dava pra jogar, né? Não, dava para jogar, mas no caso do Hendrick, era ali um jogador raríssimo e que estava num processo ali que o Abel até segurou demais. No caso do Flamengo, voltar um jogador que está embaixo há algum tempo, que é o Gabigol, e ao mesmo tempo mexer Ou na estrutura contratar do outro, time. como falamos, se eles Então, conseguirem. mas pensando com o que o Tite tem hoje, voltando o Gabigol, Ah, não, é muito diferente. titular, aí o Tite vai Tem precisar razão. reeditar a formação de 2019, que é ali Bruno Henrique e Gabigol, formando uma dupla de atacantes. O Bruno Henrique pode até cair mais pelo lado esquerdo, como caía, mas não necessariamente como um ponta.
o Arrascaeta, e aí, no caso, o Luiz Araújo, em vez de ser o ponta clássico, faria um papel parecido com o do Everton Ribeiro, abrindo o corredor muitas vezes, e aí teria de jogar com Wesley. O Alexandro pode ser o ponto de equilíbrio, fazendo às vezes do Felipe Luiz como um lateral mais construtor pela esquerda, e tendo um meio-campo com o Gerson de segundo volante e o Pulgar ali, o Léo Ortiz como um primeiro. Eu vejo que essa seria a solução natural, mas teria realmente de mexer na estrutura. E como ele não tem tantos pontas, o Plata chegou agora. Tem, mas machucou todo mundo. Mas Perdeu o Michael, tudo bem, o Michael não é a temporada inteira, mas perdeu o Michael, perdeu o Cebolinha. Exato. E como não tem... E o Bruno Henrique jogando como um ponta hoje já não tem mais aquela vigorosidade de 2019, eu vejo que é uma opção tentar pensar uma formação parecida com o que o Flamengo tinha. Não necessariamente o jogo vai ser o mesmo, até porque Tite e Jesus pensam futebol de forma muito diferente, mas... São 5 anos mais... Os caras estão 5 anos mais velhos ou mais experientes. Mas é uma maneira de adaptar o time, só que isso exige realmente uma flexibilidade do Tite que não é típico dele. Não é que o Tite seja cabeça dura, mas ele acredita que essa formação é a melhor para o Flamengo, com pontas, os caras abertos, dando amplitude, e dificilmente ele iria mudar. Eu fiz a pergunta, porque eu entendo o que vocês falam, que talvez não seja o que o Tite quer, mas ele pode ser obrigado. Ué, perdendo um monte de gente, e o papel do técnico é esse, tentar se adaptar ao que tem. Sim. Ainda assim, apesar de tantos desfalques, ainda assim tem um time bom. Mas é uma pancada, né? São muitas pancadas, Cebolinha, Pedro... São Pela muitas, Cruz, mas essa talvez seja a maior, né? Talvez Talvez a do Pedro seja a maior. Primeiro porque vai ficar... normalmente fica 8, 10 meses sem jogar. Então, para pensar para segundo semestre do ano que vem. Então, esquece também a primeira faixa da temporada do ano que vem. E depois, quando volta, demora um tempinho para poder reconquistar a forma física. Então, a pancada não é só para agora, né? E como a gente viu ali, ele é o jogador para onde todo o time convergia. O time todo jogava muito bem, mas para chegar onde? Para chegar no Pedro e o Pedro fazer o gol. Tanto que os números mostram, 30 gols. Eu olhei ali, eu fiz uma todos os soma demais. rápida dos gols de todos os outros, não chega a 30, que é o que o Pedro tem. Então ele era o jogador terminal, é o jogador para quem o time trabalhava. Então você vai ter que encontrar. Para mim é a pior pancada de todos, pelo tamanho, né, pela distância do tempo que ele vai ficar fora e por ser um jogador chave no sistema de jogo do Tite. Agora, como é que são as coisas, né? Se isso tivesse acontecido semana passada, daria tempo do Flamengo buscar no mercado alguém com características mais próximas a ele, né? Mas aí fechou o mercado segunda-feira. Já reduz o leque. Já. Cara, na quarta ele machuca e aí você só pode recorrer a jogadores sem contrato. E aí a Natália me flagrou ali, eu estava lá num desses sites de transferências, né? Aí botei a lista de todos os jogadores sem contrato do mundo inteiro, para a posição de centroavante. Tem alguns aqui. A produção me passou aqui. Pra Os você dar uma olhada. os mais destacados, classificados ali como centroavantes, eram justamente esses dois aí. Tá? O Depay, Memphis Depay e o Marcial, que para mim não são centroavantes, são atacantes. O Marcial muito mais de lado de campo do que o Depay. E centroavante. Então, centroavante. Fala quem estava lá. Fala. Fala Tinha um quem monte de tava gente. lá. Tinha um monte de gente, mas vamos lá, olha só. Essa lista aqui que a produção mandou. Choupo-Moting, o camaronês lá que estava no Bayern de Munique, 35 anos. Não acho que também seja um centroavante. Mas é mais próximo de ser do que o... Ben Yedder, que estava no alto. Mônaco. É um atacante, ele é um centroavante, mas com características diferentes. Ele é baixinho. Ele não é um jogador parecido com o Pedro. Mariano Dias, que estava no Lyon, também não... o Gabigol já é do Flamengo. Então, assim... Fala aquele outro lá que Ela quer sempre... falar porque eu rodei, apareceu o Leandro Damião. Mas não é o caso. Mas né? já foi, né? Mas ele tá livre, entendeu? Os jogadores que estavam ali. Mas então, faz tempo que eu também... olhei a lista ali, Faz tempo. trocentos jogadores, alguns até famosos, como é o caso desses dois citados, mas você olha ali, o Flamengo perdeu por um instante. Sabe qual é o cara ideal olhando o mercado? É claro que seria caríssimo, né? Mas que estranhamente sobrou do mercado do centro europeu e foi para a Turquia, Osimhen. Aí
Cairia com uma Aí luva. você peraí, tá mas falando tá de de... brincadeira. Mas Aí ele você foi tá jogar no falando de um Galatasaray. nível... Veja bem, o Galatasaray hoje, em mercado, não está muito à frente do Flamengo, não, em capacidade de investimento. Não? Ele foi emprestado. Ele foi emprestado. Ele Porque queria ir pro PSG, queria ele entrou sair... queria... em rota de litígio com o Napoli, ficou no ar. Ele poderia ter jogado em vários grandes clubes da Europa, não fechou com ninguém. Acabou a janela da Europa, ele foi para o Galatasaray. Poxa, se fosse mais 2 dias, o Flamengo podia levantar a mão. Opa, vem pra cá. Tem Mundial de Clubes ano que vem e tal. A gente vai Super O Mundial. Alex tá de técnico na Turquia, mas na base ou no Não, no time principal. time principal? Mas o Alex não é Galatasaray, não. Não. Nem poderia ser. Jamais. Ídolo do Fenerbahçe? Como Pois é, já pensou? Não. Por 2 dias, o Flamengo podia ter pelo menos sonhado com o Osimhen. Esse sim seria um jogador com a característica. Ah, não tem Osimhen. Ia lá na LDU, busca o Alex Arce, o Haaland paraguaio. Já funcionava. Haaland, paraguaio? É. Ah, não. gol lá. Vou chamar o Rafael Prats. Haaland, paraguaio? Quem que disse isso? Você? Eu. Não sou eu. Se você falar Você no tá Equador, faceiro, hein? você vai ver. O cara mete gol pra caramba. Nem E é um Abel Neto, 9-9. nem Abel Neto diria isso. Haaland, paraguaio? É, mas é. Tá fazendo gol que nem água, que nem o Haaland? Ele mete gol. Mete gol. Quero os números, hein? Porque Quer que eu normalmente levante eu que sou aqui? cornetado quando faço essas, bom, vou pegar o essas número. chamadinhas, essas comparações. Pegar aqui, Você ó. viu, né, Natália? Guardou bem? Arrasta Brilha. aqui pra cima. Eu vou guardando, Anotado. Arce Haaland, paraguaio. Eu vou acumulando algumas informações. Qual que é o primeiro nome, pra usar Alex? na hora certa. Alex Arce. Alex Arce. Para mim, Flamengo e Gabigol, a gente está vivendo aí os últimos meses, porque daqui a pouco esse casamento que já acabou, já fiz essa analogia, vou fazer aqui, parece um casamento daquelas pessoas que acabaram o casamento, continuam morando no mesmo teto por conta de democracia e com o passar do tempo vão tentar resolver essa situação. Flamengo e Gabigol, na minha opinião, é isso, esperando dar dezembro, ele se despedir, obrigado por tudo, e é isso, não me surpreende mais nada. E eu quero saber de vocês, o Gabigol errou ao fazer isso, publicar o vídeo, faltou respeito com a torcida? Podem opinar à vontade. E por falar em Gabigol, Corinthians novamente quer a contratação do jogador, pelo menos é a informação do Marco Belo, jornalista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Ele disse que o Corinthians está de olho no Gabigol novamente para a temporada 2025. Porém, o Corinthians também está de olho num outro atacante, o Memphis Depay, o holandês que está livre no mercado depois de não renovar o vínculo dele com o Atlético de Madrid. Uma curiosidade, esse jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis recentemente. E o Corinthians está tentando a contratação, fazendo propostas milionárias para o jogador. O Evelyn, mas a janela de transferência não fechou? Fechou. Para jogadores que têm contrato vigente. O Memphis Depay ele está livre no mercado. Então ele pode ser contratado, inscrito nas competições dessa temporada, se eu não me engano, até o dia 20 de setembro. É em setembro agora, tá? Dia 20 de setembro. E aí o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, que, eu repito, foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo não se interessou no primeiro momento. Então fica aí essa informação e essa curiosidade. A outra curiosidade é, como que o Corinthians está fazendo isso, né? Porque está devendo, vamos lá, ao Toluca pela compra do Pedro Raul, está devendo ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, está devendo ao Cuiabá pela compra do Ranieri, está devendo ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e continua investindo pesado no mercado, fazendo contratações de peso. Eu acho isso um absurdo, mas o Corinthians continua fazendo. Qual será o final disso? Não sabemos. Vamos aguardar. Para finalizar nosso vídeo, 2 notícias bem ruins envolvendo o Flamengo, inclusive envolvendo 2 jogadores que pertencem ao Flamengo e estão com suas respectivas seleções, Pulgar e Pedro. Pulgar não vai jogar contra a Argentina por conta de um problema físico muscular. Segundo a imprensa chilena, ele teve um edema muscular e está fora do jogo contra a Argentina. Pelo menos é um edema, é algo leve. Se fosse algo grave, ele teria sido cortado da seleção chilena. Mas é um jogador do Flamengo que está tendo um problema muscular. E aí fica a preocupação como esse jogador vai retornar ao Flamengo após esses jogos das eliminatórias. A priori, o Pulgar segue com a seleção chilena e joga na outra partida das eliminatórias. Está sendo poupado, preservado do jogo contra a Argentina. O pior caso é o do Pedro. No treino dessa quarta-feira, o Pedro iniciou como titular e precisou deixar a atividade depois de sofrer um problema em um dos joelhos. E ele correu
para a clínica, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está lá na clínica em Curitiba. E pessoal, quando eu tinha acabado de gravar o vídeo, voltando aqui, porque a CBF emitiu um comunicado, vamos lá, e a notícia não é nada boa, muito pelo contrário, é uma notícia horrível para o Flamengo. O atacante Pedro sofreu nessa quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense, após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética. Foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta nesse momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. Eu vou falar o que diante de um fato desse? Fala, meus queridos e minhas queridas, chegando para mais algumas atualizações. Não deixe de deixar o like e vocês que não são inscritos, façam a sua inscrição. Bom, o Pedro se lesionou, mas nós temos ainda Gabigol e Carlinhos como centroavante. Quando o Gabigol estava punido e o Flamengo achou que ele fosse condenado, contratou o Carlinhos para que o Flamengo tivesse 2 centroavantes. No caso, seriam Pedro e Carlinhos. E por que agora o Flamengo precisa ir no mercado para buscar um novo centroavante, já que temos 2 centroavantes à disposição? Ou será que realmente o técnico Tite tem alguma coisa contra o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e não o colocará para jogar? Eu deixo essa pergunta para vocês. Comente aí abaixo, o comentário de vocês é muito importante.